Olá, pessoal, meus olhos já estão normais. Então, sem mais óculos escuros, mas prefiro saúde do que estilo. Então, acho que vou ter que escolher a boa saúde em vez de parecer estiloso. Enfim, o governo australiano já cancelou quase 7.000 vistos que haviam sido concedidos a cidadãos iranianos. Como sempre, há críticos. Serei justo, acredito que Anthony Albanese é o pior primeiro-ministro da história da Austrália. Mas parece que ele não vai ser o pior por muito tempo, porque alguns políticos que estão esperando na fila vão ser ainda piores do que Anthony Albanese. Então, sendo sincero, eu diria que essa é uma boa decisão. E eu acho que já provei que realmente me importo com o povo iraniano, e ninguém pode dizer que eu não me importo com eles quando digo que essa é uma boa decisão. Por quê? Não sabemos quem está entrando. Quando este governo concedeu 3.000 vistos humanitários para pessoas de Gaza, eu disse que nós não sabemos quem está entrando. Nós não sabemos quantos deles são leais ao Hamas, porque sabemos que a ideologia do Hamas estava profundamente enraizada entre os habitantes de Gaza. Mesmo os habitantes de Gaza que trabalhavam para a ONU, metade deles, se não todos, eram agentes do Hamas. Então, como sabemos que essas pessoas que terão recursos para sair do Irã e vir para a Austrália, quase 7.000 delas, como sabemos que não são agentes da Guarda Revolucionária Islâmica? Nós não sabemos, não há como saber. Por isso eu diria que essa é uma boa decisão tomada pelo que talvez seja o pior governo da Austrália de todos os tempos. Temos críticos, pessoas de esquerda e ainda mais à esquerda que até agora não se importavam com o povo iraniano. Vou provar isso para você. Eles ficaram completamente em silêncio quando o regime islâmico estava massacrando seu próprio povo aos milhares, dezenas de milhares. Segundo eles mesmos admitiram, mataram quase 3.000 civis iranianos. E, de acordo com algumas estimativas independentes, eles mataram entre 30 a 40 mil. Não 10 a 30 mil, mas 30 a 40 mil. Houveram valas comuns desenterradas por esse regime tirânico, mas os esquerdistas do Ocidente não disseram uma palavra sobre isso. Sabe por quê? Porque o regime islâmico está do lado do Hamas e da causa palestina. A maioria desses esquerdistas já escolheu um lado. Eles estão do lado dos palestinos e, em busca disso, qualquer coisa que aconteça é válida. Eu não sei se vocês conhecem um cara chamado Fred the Bodyguard. Ele acompanha pessoas como Kurt Cass, Charlie Veitch e agora o jovem Bob. E ele os protege. Ele vai lá como segurança. Ele é um lutador de MMA treinado. Ele também é muito inteligente. Veja o canal dele, Fred the Bodyguard. Então, recentemente ele estava protegendo o jovem Bob em algum lugar da Inglaterra, acho que em Manchester. E ele participou de um protesto organizado pela Antifa. E aquelas pessoas são completamente selvagens. Completamente selvagens. Eles acreditam em cortar o financiamento da polícia. Eles defendem nacionalizar tudo. Mas quando lhes convém, eles usam a polícia. Eles estão sempre fazendo queixas contra pessoas como Fred e o jovem Bob para a polícia. O que Fred, o guarda-costas, apontou que esses caras acreditam que os fins justificam os meios. Qualquer coisa que possa levá-los ao objetivo é legal, é permitido, vale tudo. Então, não estamos competindo com um adversário de princípios. Estamos competindo com um adversário sem princípios. Eles fariam qualquer coisa, por bem ou por mal, legal ou ilegal, desde que isso os beneficie no momento. Agora que você já sabe com que tipo de pessoas estamos lidando, vamos ver quem são esses críticos. Críticos da proibição para portadores iranianos de visto de visita dizem que a medida não leva em conta nuances e pode minar a confiança no sistema migratório. Confiança de quem? Por estrangeiros? Por que deveríamos nos importar com isso? Se o povo de Gana acha que o sistema de imigração da Austrália não é justo com a gente, o que isso importa pra gente? Como isso faz sentido? O ponto de partida deles é diferente do nosso ponto de partida. Nosso ponto de partida é que o sistema de imigração da Austrália tem que servir aos melhores interesses da Austrália, de mais ninguém, só da Austrália. O ponto de partida deles é: como vamos globalizar o mundo? Como vamos criar um mundo mais justo? Como garantir o livre acesso de pessoas de todas as culturas à Austrália? Desculpe, isso nunca poderá ser permitido. A proibição anunciada pelo ministro de Assuntos Internos Tony Burke devido à guerra do Irã valerá por 6 meses. Boa decisão. Confira quem são essas pessoas.
A proibição, descrita como brutal e injusta pelos verdes, claro, pelos verdes. O ministro de Assuntos Internos, Tony Burke, disse que foi uma resposta ao conflito na região. É por isso que diz que Anthony Albanese é o pior primeiro-ministro da história da Austrália, mas isso não significa que continuará sendo o pior por muito tempo. Porque se essas pessoas chegarem ao poder, o que não é improvável, teremos uma nova esquerda. Assim como tivemos uma nova direita no Reino Unido e agora na Austrália, nós vamos ter uma nova esquerda. E eu me preocupo que serão os verdes. Eles vão ser a próxima esquerda. Os liberais e o Partido Trabalhista Australiano vão se tornar obsoletos, assim como seus equivalentes no Reino Unido. Muitos vistos de visitante foram emitidos antes do conflito no Irã e talvez não seriam concedidos se pedidos depois. Veja o que dizem. As leis que permitiram essa proibição foram aprovadas rapidamente no parlamento há 2 semanas, com menos de 1 hora de debate. Veja isso. Defensores dos solicitantes de asilo e refugiados criticaram a proibição de viagem junto com centros de apoio a solicitantes de asilo. A vice-diretora executiva Jane Ferreiro chamou isso de desumano. Precisamos considerar nossa segurança nacional. Até a diáspora iraniana apoia essa proibição porque não sabemos quem entra. Simplesmente não sabemos. Você deixaria entrar pessoas de um país muito desesperado que está fazendo de tudo para causar o máximo de dano possível? Como isso pode ser uma decisão sensata? Não é uma decisão sensata. Por favor, queridos iranianos, tenho certeza de que vão concordar comigo nos comentários. Na verdade, isso também ameaça o povo iraniano. Vou mostrar alguns tweets viralizando sobre o tema, opiniões totalmente idiotas. A proibição do governo federal aos iranianos bloqueará 7.200 portadores de visto de visitante da Austrália. Esse inglês está ruim. O governo federal proibiu 7.200 portadores de visto de visitante de entrarem na Austrália. Esse é um tweet muito mal escrito. Acho que você entendeu o que ele quer dizer. É a primeira vez, desde a política da Austrália Branca, que todas as pessoas de um país inteiro são banidas. Viu como ele colocou discretamente a política da Austrália Branca? Essas são as palavras de efeito. Quanto à política da Austrália Branca, isso não tem nada a ver com uma Austrália Branca? Pessoas da Índia ainda podem vir. Pessoas do Paquistão e de Bangladesh ainda podem vir. Pessoas da África ainda podem vir. Acho que deveríamos impor restrições, mas isso não tem relação com a Austrália Branca. Essas são as palavras usadas para provocar os abraçadores de árvores de cabelo roxo e piercing no nariz. Ucranianos e israelenses puderam entrar na Austrália com vistos de visitante. Bem, porque os governos da Ucrânia e de Israel não são hostis à Austrália. É por isso que não temos motivos para acreditar que Zelensky enviará homens-bomba da Ucrânia ou que Israel fará o mesmo. Que opinião completamente idiota. Agora, vamos dar uma olhada. Se essas pessoas realmente se importam com o povo iraniano, vamos dar uma olhada nisso. Veja quantas vezes ele tuitou sobre os manifestantes iranianos. Proteção contra os israelenses. Ah, nada, nada. Não disse nada. Veja, ele não falou nada sobre os 30.000 iranianos que foram massacrados por esse regime. Eu te falei, esses caras são falsos e mentirosos. Deixa eu te mostrar outro. Olha esse palhaço. O nome dele é Heterosexual Thought Leader e tem bandeira da Palestina na bio. Dá pra entender o QI dele. Ele está dizendo, perdedor do caramba, Cratenes. Um país sem alma que é uma vergonha. E olha só quem está citando a Al Jazeera. A Austrália anunciou uma proibição de 6 meses para iranianos que possuem visto de visitante e os impediu de viajar para o país. E assim como a pessoa anterior, essa pessoa que finge ser bem intencionada com o povo iraniano, não disse absolutamente nada sobre os manifestantes iranianos. Veja só. Nada. Nada. Esses caras são uns perdedores, galera. Esses caras não ligam para o povo iraniano, só pensam em seus objetivos políticos. Remeto ao ponto do Fred the Bodyguard. Enquanto isso servir aos objetivos deles, tudo é válido. Ontem, eles silenciaram enquanto o povo iraniano era massacrado pelo regime brutal, pois não lhes interessava. Mas hoje, eles podem bancar os humanitários e, de repente, se tornar os que mais dizem querer o bem do povo iraniano. Eles não se importam com o povo iraniano. E é por isso que eu realmente digo que eles nem se importam com os habitantes de Gaza. Eles realmente não se importam. Eles podem pensar no momento que, eu preciso ficar indignado. Crianças estão sendo mortas em explosões. Eu me importo com os habitantes de Gaza, mas eles não.
Eles não se importam, muitos só querem atenção. Sabe, antes dessa guerra entre Israel e Gaza começar, eles estavam ocupados com as causas LGBTQ. Eles estavam ocupados em permitir que atletas transgêneros surrassem mulheres biológicas. Era nisso que estavam ocupados enquanto pregavam compaixão ao mundo. E quando essa guerra acabar, eles vão passar para outra coisa. Eles não se importam. São pessoas muito superficiais e limitadas. Não têm base em uma lógica razoável. Eles são movidos pelo egocentrismo. Eles realmente acreditam na anarquia. Eles não acreditam em polícia, nem em lei e ordem. De qualquer forma, a coisa boa é que, por pior que seja o governo de Anthony Albanese, por mais que ele seja um bajulador dos islamistas, ele é o pior primeiro-ministro da história da Austrália. Tudo o que estou dizendo é que as coisas podem ficar muito piores do que com Anthony Albanese. Teremos uma nova esquerda na Austrália. Não acreditem que só o One Nation continuará crescendo e dominará a próxima geração. A eleição não vai acontecer. Vamos ter uma nova esquerda na Austrália, e isso pode ser os Greens. Eu não preciso te dizer o quanto eles são completamente malucos.